Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência, então, à nossa aula sobre o modelo ricardiano, para a gente estar relembrando rapidamente de do que nós estávamos falando na última aula, né? E o que nós veremos dentro dessa aula. Nós vimos justamente a diferença entre o modelo ricardiano e o modelo de teoria de vantagens absolutas, né? Do Adam Smith. Quais são essas diferenças? Pela teoria de vantagens absolutas, se um país obtivesse vantagem absoluta, automaticamente ele produziria os determinados bens, e o outro país não produziria nada, né? E automaticamente isso não haveria comércio. Já pela teoria das vantagens absolutas, ou das vantagens comparativas, o modelo que é trazido pelo modelo ricardiano, ele já traz algo um pouco diferente, tá? Ele diz que por mais que um país tenha uma vantagem absoluta em relação a outro país, ainda assim é possível haver comércio. Como que isso é possível? Justamente pelo fato de verificar quais são os bens em que ele melhor, então, se adequa, né? Melhor adequa todos os seus recursos para conseguir a melhor produção possível. Quando você consegue, então, encontrar esse determinado bem na qual você tem uma melhor qualidade, né, uma melhor característica de produção, você consegue então reservar suas forças de trabalho a esse determinado bem, produzindo em uma maior escala, suprindo então as suas necessidades internas e conseguindo então negociar esse bem para um outro país. E o outro país que não tem vantagem em nenhum desses produtos, ele vai ficar para produzir então um bem na qual um determinado país que tenha todas as vantagens acabou descartando, entre aspas, né? Então ele vai acabar produzindo, havendo comércio entre esses dois países. E aí, justamente sobre isso, na aula de hoje, nós vamos analisar a questão matemática de como que se encontra isso, tá? Então, o primeiro passo nós vamos trazer alguma ideia, tá? Então, eu trouxe uma ideia primeiramente de autarquia. O que é autarquia, né? Qual que é o sinônimo de autarquia? Autarquia ele pode ter como sinônimo forma de governo e ele também tem como sinônimo autonomia. Nós podemos trazer autonomia para a questão dos comércios justamente na autonomia de decidir qual bem produzir. Onde um país, por exemplo, que tem determinadas vantagens, ele tem autonomia para se produzir os dois bens, mas sendo que ele pode produzir um determinado bem em maior escala, tanto para suprir as suas necessidades internas, quanto para produzir para exportação, tá? Então, quais são os efeitos do comércio inicialmente? Inicialmente, os dois países vão produzir um pouco de cada bem, tá? De início, nós vamos trazer aqui as unidades de trabalho definida por ALV e ALQ. L que vai ser a nossa força de trabalho, V e Q que são os nossos bens, que é vinho, né, e queijo. Quando nós verificarmos para o país estrangeiro, nesse momento nós vamos ver para o país local. Quando nós verificarmos para o país estrangeiro, eu vou deixar a nomenclatura do jeito que está nos gráficos, tá? Então, vinho como W e o queijo como C, tá? Mas eles vão representar, esse azinho vai representar as unidades de trabalho, ou seja, o quanto que é necessário de unidade de trabalho para produzir uma unidade de vinho ou queijo, tá? O quanto que é necessário de força de trabalho para se produzir uma unidade de vinho ou uma unidade de queijo, tá? E nós temos que os recursos são escassos dentro da economia. E os recursos totais da economia são dados por L, que é o que? A quantidade de horas de trabalho, né, que são ofertadas. Logo, nós temos então que a quantidade produzida de queijo e a quantidade produzida de vinho vai ser uma relação entre as quantidades, né, os nossos recursos totais disponíveis na produção de queijo dividido pela unidade de trabalho, né, da força de trabalho em relação ao queijo. É a mesma coisa para o vinho. Tá? Quanto, então, pode ser produzido de queijo e vinho local? Se a gente pegar algebricamente, o que nós vamos pegar? A quantidade de força de trabalho deslocada para vinho, vezes a unidade de trabalho de vinho, mais a quantidade de trabalho deslocada para queijo, vezes a unidade de trabalho de queijo. Tá? E isso, então, vai dar o total da força de trabalho dentro de uma economia, então, conhecida como local. Local é o nome do país. Então, é isso. Quando nós alocamos todos os nossos recursos para uma produção, por exemplo, de dois bens, como vinho e queijo, nós temos o que? A nossa fronteira de possibilidade de produção.
de um determinado país, que nada mais é do que a nossa restrição orçamentária, né? Nada mais é do que pegarmos para o lado da microeconomia uma linha de isocusto, tá? Que vai ser essa reta que vai expressar uma restrição, né? A quantidade máxima que eu vou produzir de queijo e a quantidade máxima que eu vou produzir de vinho, dada a minha produção de queijo, tá? Se vocês observarem, então, essa linha ela vai ser determinada como se fosse a nossa linha de isocusto mesmo. E aqui nós temos a nossa inclinação, então, da nossa reta, né? Da nossa curva aqui de fronteira de possibilidade de produção. Aqui nós temos a quantidade que vai ser alocado na produção de vinho e aqui nós temos a quantidade que vai ser de queijo. Então nós temos um eixo vinho e no outro eixo o queijo. E aqui são então combinações de produção entre queijo e vinho, tá bem? Nada diferente de microeconomia que vocês já viram. E aí, dentro da economia, vem a ideia de custo de oportunidade, né? Então, quando a nossa fronteira de possibilidade de produção é uma linha reta, o custo de oportunidade de produção do queijo, em termos de vinho, é constante. Por quê? Quando eu tenho uma linha reta, eu deixo de produzir uma unidade de um para produzir uma unidade de outro, né? Ou eu deixo de produzir, é, na verdade, um sobre, né, o vinho, ou uma constante, né, que é uma unidade de trabalho de queijo e uma unidade sobre uma unidade de vinho, tá? Então essa inclinação, essa relação entre as unidades de trabalho dedicadas ao queijo e ao vinho vai ser a nossa inclinação da nossa reta da fronteira de possibilidade de produção, tá? E como se dá o equilíbrio dentro de uma autarquia? Tá? Então, como que se dá o equilíbrio entre os dois países que nós estamos analisando? Quando não se tem comércio, na ausência de comércio, quando então nós temos um lado de uma autarquia, o país local ele vai produzir ambos os bens apenas se a renda dos trabalhadores que fazem queijo é igual à dos vinhos. Então, se a renda dos trabalhadores de queijo é igual à de vinho, então o país local vai produzir ambos os bens. Se é diferente da de vinho, ele vai escolher então qual é a maior renda, tá? Porque é a ideia, né? A ideia principal dentro da economia. Quem paga mais, o setor que paga mais, automaticamente os trabalhadores vão buscar esse determinado setor. Né? As pessoas buscam a sua satisfação também, tá? Então, vale dizer que o preço relativo do queijo é igual ao custo de oportunidade do queijo, né? Então, o preço relativo é igual ao custo de oportunidade. Ou seja, o quanto que eu vou sacrificar de produção, né, de um para gerar então a produção do outro. Quando nós pensamos no país estrangeiro, ele segue a ideia do país local, tá? Qual que é a ideia principal? Aqui eu já deixei com a nomenclatura em inglês, tá? O país local ele vai ter uma quantidade de trabalhadores dedicados à produção de queijo, uma quantidade de trabalhadores dedicada à produção de vinho. Isso então vai gerar uma quantidade de vinho vezes uma unidade de trabalho relacionada ao vinho, mais uma quantidade de queijo vezes uma unidade de trabalho relacionada à produção de queijo. Tá? E aqui o que nós observamos? Que a nossa fronteira de possibilidade de produção ela tem uma inclinação diferente do país estrangeiro em relação ao país local. O que isso acaba determinando? Tá? Verifica bem, primeiro que a fronteira de possibilidade estrangeira é mais inclinada, tá? Ou seja, é necessário abrir mais mão de vinho, né, para produzir uma unidade adicional de queijo. Logo, né, nós estamos assumindo que o custo de oportunidade de produzir uma unidade de queijo é menor em local, tá? Aqui eu não mudei, mas aqui é local. Então é menor o custo de oportunidade para se produzir queijo em local do que no estrangeiro, tá? Então, logo, o país local ele vai ter uma vantagem comparativa na produção de queijo. Logo, então, o país local vai produzir queijo porque ele tem um custo de oportunidade de produzir uma unidade de queijo
a mais menor, tá? E automaticamente o país estrangeiro vai acabar, então, dedicando a sua produção em vinho. Então, vocês vão observar sempre a inclinação, tá? Quanto mais inclinado, então, for a nossa reta, significa que nós temos que abrir mais mão de uma unidade de um determinado bem para a produção de uma unidade adicional de um outro bem, tá? Sobre a questão dos preços relativos, tá? Havendo comércio, quais seriam os novos preços relativos do queijo e do vinho? Aí nós temos que fazer uma análise de equilíbrio geral, que vai levar em conta tanto as ligações entre os mercados de queijo e vinho. Para isso, tem uma figura que vai determinar isso, tá? Verifica bem. Só peguem esses dois saltos, tá? Para a gente analisar ali na frente. Tem dois saltos onde essas produções, né? Onde a nossa curva de oferta relativa e demanda relativa, né, vão cruzar, elas estão, então, horizontais, tá? O que significa isso? Esses dois degraus horizontais, ligado por uma seção vertical, que é essa seção que nós temos aqui verticalmente, é porque se o preço relativo do queijo for maior do que seu custo de oportunidade, não tem produção de vinho. Que é aquela ideia, né? Se o preço de um determinado produto for maior que o custo de oportunidade do outro, as pessoas vão buscar produzir um determinado bem onde o seu preço relativo é maior, tá? Preço relativo é diferente de preço absoluto, tá, gente? Relativo é conforme o próprio nome já diz. Estou fazendo a relação entre os produtos. Então, novamente, há uma suposição arbitrária no gráfico, né? Onde o local tem vantagem comparativa na produção de queijo. Então, quando o preço do queijo for maior que o preço relativo, né, de queijo em relação ao vinho for maior que o nosso custo de oportunidade de se produzir queijo em relação ao vinho, o local vai se especializar em queijo. Então, veja bem, preço relativo quando for maior, o país local se especializa onde o preço relativo é maior, tá? Se for menor, não tem produção de queijo nem local nem estrangeiro. Por quê? Porque o local ele já ia se produzir em queijo. Então, se o preço relativo ele não for maior, não compensa, né? Compensa ele produzir os dois bens para o seu determinado país e aí, consequentemente, não teria comércio. Então, o que nós podemos tirar de conclusão dentro do modelo ricardiano? Quando os dois países se especializam na produção de bens os quais têm vantagens comparativas, ambos os países ganham com o comércio. Por quê? Porque os países conseguem alocar suas forças onde ele tem um maior preço relativo, né? Ele consegue, então, ganhar nessa questão de economias de escala, tá? E o princípio da vantagem comparativa tem uma dimensão temporal, que ele não pode ser esquecida. Por que essa questão de dimensão temporal? Não quer dizer que hoje o país tem vantagem comparativa em um determinado produto, ele vai ter vantagem comparativa o resto da vida. Por quê? Isso não é colocado dentro do modelo ricardiano até uma crítica, mas nós temos que observar o estado da tecnologia em um determinado momento. Um país pode se especializar, um país pode receber mais tecnologias em relação ao outro, e automaticamente ele pode ter uma vantagem comparativa em relação a outro país, na qual ele não tinha, tá? E isso justamente está ligado à teoria do desenvolvimento, onde as vantagens comparativas podem ser construídas. Então, assim, nós encerramos o modelo ricardiano mais simples deles, tá? Onde leva em consideração dois países, dois bens, onde o mesmo país, por mais que ele tenha vantagem absoluta, em relação aos dois bens, ele pode haver comércio por conta das vantagens comparativas, ele vai dedicar toda a sua força de trabalho a um determinado produto onde tem um custo de oportunidade menor ou um preço relativo maior em determinado desse produto, na qual então a sua força de trabalho vai se dedicar a esse determinado produto na qual ele tem vantagem comparativa, e o outro país então vai se especializar na produção onde ficará com o produto restante, vamos dizer assim. Os dois países produzindo, haverá comércio e, consequentemente,
os dois países conseguem produzir com economias de escala, tá? Então conseguem produzir com maior quantidade possível, tá? Essa era a ideia, então, da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E até a próxima aula.